A variedade de suas atitudes, de suas atividades é notável. Não somente era um reformador social e religioso, um pregador de justiça e piedade, mas um estadista precavido. Ele observava os motivos políticos do dia, os movimentos políticos do dia, nacionais e estrangeiros. Apreciou-os de um ponto de vista divino, mas embora assim vivesse entre o seu povo, intensamente interessado em tudo que dizia a respeito ao bem-estar deles, olhava também para os povos em redor, marcava seus movimentos e predisse os seus destinos. Olhou para um porvir em que Israel, purificado pelo fogo do juízo, havia de realizar sua vocação e seu centro, de onde o reconhecimento espiritual seria para iluminar as nações do mundo. A vocação, a chave para a boa compreensão do ministério de Isaías encontra-se no relatório de sua chamada ao serviço profético, relatório, contado no capítulo 6, que a gente comentou. Ele teve uma visão de Deus revelado em glória. E alguém faz essa leitura, por favor? Essa visão deu ao caráter todo o futuro ministério de Isaías. A majestade, a santidade e a glória de Deus são os temas que enchem e subjugam o seu espírito. Parece evidente que esta visão era a primeira chamada de Isaías ao seu ministério profético, e não como alguns têm pensado uma segunda chamada, porque então encontrou-se a narrativa onde está e não como era de esperar. No começo do livro, a resposta mais provável é que era originalmente prefixada a uma coleção de profecias pertencente a um reinado e a casa, publicada separadamente e repetida nessa posição quando a várias coleções subordinadas foram reunidas. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: pela vocação de Isaías, está no capítulo 6. Algumas pessoas falam bem assim, não, Isaías já era profeta, mas ele era um profeta que não tinha aquela relação toda com Deus, era uma coisa assim meio mais ou menos, meio mais para lá do que para cá, e não sei o que, coisa e tal. Algumas pessoas dizem isso, né? Mas só que aí Isaías teria tido realmente uma experiência com Deus, né? E a partir dessa experiência aí recomeçou o seu ministério. Não é isso. O livro simplesmente não está na ordem cronológica, tá certo? Então a profecia que está no capítulo 2 não necessariamente aconteceu antes da que está no capítulo 1, e a que está no 6 não necessariamente aconteceu depois do que está no capítulo 2, e por aí vai, né? Então o que a gente precisa entender é isso. São vários livros da Bíblia que estão organizados dessa forma. Muitas vezes... Isso. Capítulo 6. Essa visão do capítulo 6, que é a visão da vocação, o chamado de Isaías. Então, né, a partir dessa visão aí, ele vai narrar o seu chamado, como é que foi o chamado dele, né? Então, se você perceber, tem muitos livros na Bíblia que eles não são organizados em ordem cronológica. Muitas vezes ele é organizado em ordem temática. Olha o livro de Salmos. Salmos também não é organizado em ordem cronológica, ele é em ordem temática. Se fosse em ordem cronológica, o Salmo 90 não tinha que ser o primeiro, não é? Então tem muitos livros na Bíblia que eles não são organizados em ordem cronológica, ele é organizado em ordem de temas, os temas. A gente já percebeu que Isaías ele tem essa divisão temática de que do 1 ao 39, igual na Bíblia, não é isso? O Velho Testamento tem 39 livros, Isaías, os seus primeiros 39 capítulos, ele fala sobre juízo, justiça. E os 27 livros do Novo Testamento, Isaías também tem 27 capítulos, na sua segunda seção, que fala ali sobre redenção, sobre restauração e tudo mais. Então você percebe que essa divisão ela é mais temática do que cronológica. Então
Então não tem por que dizer que não, Isaías era um profeta da boca suja, que não sei o que mais lá, e o pessoal prega isso aí, né? O profeta da boca suja, Deus passou uma brasa na boca dele lá e tudo mais, e aí mudou a vida dele. Ele era uma pessoa comum, como qualquer outro, e Deus chamou ele para ser profeta, né? Então, naquele momento ali, ele não era ainda um profeta e se tornou um profeta. É o momento da vocação, do chamado. É aquele ali o momento onde a coisa aconteceu com ele, né? Onde Deus se manifestou para ele e falou: rapaz, você vai ser profeta. Com outras pessoas aconteceu mais tarde, com outras pessoas aconteceu mais cedo. Com Jeremias aconteceu aí provavelmente com uns 12 anos. Apareceu: você vai ser profeta. Então, em algum momento, todas essas pessoas, nenhuma delas já nasceu com a mente profética, já nasceu sabendo tudo, já nasceu falando com Deus e tudo mais. Houve um determinado momento no tempo, né? Houve um determinado momento no tempo em que Deus ele foi lá, se manifestou para essas pessoas e falou assim: ó, você vai ser profeta agora a partir de hoje. Nem João Batista. João Batista, ele passou um bom tempo no deserto antes de começar a exercer o ministério, né? Apesar de que toda a Judéia é um grande deserto, né? Mas você vê que ele começa a exercer o ministério dele não muito antes de Jesus começar a exercer o seu próprio. É tanto que quando os fariseus e os saduceus lá, o pessoal, eles vão perguntar a João Batista quem é ele, é porque ele ali é, entre aspas, uma novidade. E quando é que vai acontecer? No começo do ministério de Jesus. Os cavalos, você é quem mesmo, irmão? Você é Elias? Você é o Messias? Você é o profeta que vai vir? Quem é você? Aí ele fala: não sou nada disso aí. Então quem é você? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele não é nem aquele que clama, ele é a voz de quem clama, né? Nem quem clama ele é a voz de alguém que clama no deserto. Então você vê que houve um determinado momento no tempo em que Deus interviu na vida comum. O senhor estava vivendo a vida comum, ele falou assim: hoje, a partir de hoje você vai ser profeta. Vai chorar muito, vai passar muita raiva, muita. Se prepara. Aí, então, aconteceu aqui também no caso de Isaías, né? Então, a partir do capítulo 6, no capítulo 6, ele relata como isso aconteceu. Isso não quer dizer que todos os 5 capítulos anteriores aconteceram antes do chamado. Aconteceu depois da vocação, evidentemente. A gente está onde aqui? Teologia. Isaías é o mais notável de todos os profetas. Isaías é diferenciado, irmão. Parece quase uma presunção tentar escolher quaisquer elementos especiais e distintivos do seu ensino, mas mesmo Isaías teve suas características distintas. Cada profeta é teólogo. Seu ensino descansa sobre esse aspecto do caráter divino que tem sido especialmente impresso sobre o seu espírito. Isaías era um teólogo proeminente. A visão em que recebeu sua vocação foi uma revelação da glória do Senhor, exigindo os supremos atributos da majestade e santidade. Uma profunda impressão desses atributos dominava seu espírito. Isso formou a sua visão das relações do Senhor, dando a inspiração e a ideia predominante do seu ensino. Notamos repetidas vezes em Isaías a referência ao Senhor como o Santo de Israel, Hakadosh Israel. Mais tarde, no seu ministério, a doutrina de Deus, como o Santo de Israel, veio ser ainda mais saliente no seu ensino. Naquela crise, quando a política dos estadistas mundanos em Jerusalém ameaçou envolver Judá numa aliança com o Egito, levando assim à ruína que veio sobre Samaria, Isaías, sem hesitação, aconselhou seus patrícios a confiarem no Santo de Israel. Se ficassem quietos e obedecessem à mensagem e se conformassem com a vontade divina, então, no seu tempo, ele mesmo seria misericordioso e livraria da opressão do tirano assírio. Mas o povo era descrente. O espírito mundano prevalecia. Assim disse Deus, o Senhor, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não a quisestes. Zombaram do profeta e seus companheiros, repetindo a sua célebre frase:
fazei que o santo de Israel desapareça diante de nós. Então Isaías falava tanto do santo de Israel, ele falou bem assim, some com esse negócio de santo de Israel de nossa frente e tudo mais, e pagaram o preço caro por isso, né? Então, de novo, falando aquela coisa do jargão, não é? A maioria dos pregadores não tem alguma coisa que é peculiar, um jargão, um jeito, alguma expressão, alguma coisa assim? Pois é, Isaías também tinha. Isaías era desse tipo de pregador aí. Um desses jargões era o santo de Israel. Isso é uma característica muito dele. E em vez de procurar o santo de Israel, mandaram seus embaixadores pedir auxílio ao Egito e puseram suas confianças nos carros e nos cavaleiros. O texto que os pregadores gostam aí. Isaías 31. Calmamente Isaías continua a proclamar a sua dupla mensagem de juízo e libertação. Assim diz o santo de Israel: porque rejeitais essa palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre ela vos estribais, portanto esta iniquidade vos será como uma brecha que prestes a cair forma uma barriga num alto muro, cuja queda vem de repente, no momento. Ele vai abrir aspas aqui, abrir parênteses aqui para dizer o seguinte. Ele fala, quando rejeitar essa palavra, ele está falando da exortação profética que Isaías já vinha falando, e eles rejeitaram. Aí ele fala assim, quando ele diz confia na opressão, ele está falando da opressão que era preciso para tomar o dinheiro, extorquir, né, o dinheiro do povo para poder comprar a ajuda do Egito. Quando fala da perversidade, fala sobre a política e intrigas que acontecia no meio daquele povo, né? Então, contudo, o Senhor protegerá Jerusalém como o pássaro mãe andejando sobre o seu ninho para proteger seus filhotes. Vocês vão lembrar de Jesus falando, usando essa expressão aí, né? Como uma galinha que protege os seus pintainhos debaixo de suas asas. Então o Senhor protegerá Jerusalém como o pássaro mãe andejando sobre o seu ninho para proteger seus filhotes, protegendo e livrando, passando e pondo a salvo, como outrora andejou sobre as casas dos israelitas, ao mesmo tempo em que destruiu os egípcios. O livro da consolação, que é como é chamado a segunda parte do livro de Isaías. Ainda que concordem que essa parte também fosse escrita ou falada por Isaías, devemos tomar sentido nas suas características especiais. Ou seja, ele está falando o seguinte, algumas pessoas dizem que não foi Isaías, mas mesmo que foi Isaías, a gente sabe que foi Isaías, a gente tem que perceber que realmente existem uma mudança temática, existe uma mudança de abordagem, uma mudança de tema, uma mudança de assunto, ou pelo menos da forma de abordar esses assuntos nessa segunda parte. Quer dizer, enquanto antes era mais juízo, agora é mais redenção, né? O livro da consolação. Então, até o fim do capítulo 39, o nome de Isaías é mencionado 16 vezes. Do 40 ao 66, nenhuma só vez. Esse fato é suficiente em si para desfazer a ideia de que seja algum tipo de impostor fingindo ser o grande profeta, pois em tal caso ele havia de mencionar o nome de Isaías ao menos uma vez. Isso aqui é uma técnica forense de crítica textual. Geralmente, né, as pessoas, quando vão fazer algum tipo de prova de autenticidade de alguma coisa, elas observam a estrutura, né, de algum texto, de alguma carta, de alguma mensagem e tudo mais, como ela é estruturada, se é parecida com outras amostras que eles têm, e a forma como se a pessoa tenta fazer uma propaganda, né? Se a pessoa está tentando montar uma propaganda de que realmente aquele texto ali foi de Isaías e tudo mais. Então, se fosse uma propaganda aqui, se fosse um cara querendo, né, se passar por Isaías, ele ia ficar falando o tempo todo, não, esse texto aqui é de Isaías e tudo mais. Só que isso não acontece. Uma ação propagandista no texto não acontece nenhuma vez, né? O livro parece ser dividido em 3 partes pela repetição das palavras. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor, no fim dos capítulos 48 e 57. Então ele entende o seguinte, do 40 ao 48, do 48 ao 57 e do 57 ao 66. O servo do Senhor é o tema desenvolvido nesse livro. Primeiro, o servo é Israel. Então a gente vai entender isso aqui. Quem é o servo do Senhor que Isaías fala durante toda essa segunda parte? Primeiro, o servo é Israel. Porém, mais adiante, o título servo é aplicado ao Messias, parte do
42, 1 ao 7. Depois vemos a cegueira e a surdez do servo, que de novo é Israel, e a sua reabilitação. Até aqui é claramente a nação de Israel, que é o servo do Senhor. Israel é o povo que ele tem escolhido para cumprir seus propósitos para o mundo, e apesar do seu completo fracasso, fica sendo o servo do Senhor. Mas apesar desse fracasso e dessa humilhação de Israel, o verdadeiro servo do Senhor está oculto na nação. No começo da segunda divisão da profecia, ele fala, dirigindo-se às nações e descrevendo a sua vocação e obra, sua aparente falha atual e seu final êxito. Ouvi-me, ilhas, escutai, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção no meu nome, fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escolheu. À primeira vista, isso, me escondeu, obrigado. À primeira vista, pode-se supor que o profeta mesmo é quem fala, mas não é assim. O servo do Senhor ainda está ligado com Israel. Mas em que sentido? O primeiro serviço do servo é para com Israel mesmo, para suscitar as tribos e restaurar o que de Israel tem sido preservado, os que de Israel têm sido preservados. Assim, o servo é ao mesmo tempo identificado como Israel e distinto dele. Mais uma vez, no capítulo 50, o servo fala, descrevendo a sua vocação divina, a experiência de oposição e perseguição, certeza de triunfo. Assim, passo a passo, somos levados para esse trecho sagrado que culmina o ensino do profeta concernente ao servo do Senhor. Presume-se ter acontecido a volta da Babilônia. A ideia que ele passa aqui é que o servo do Senhor vai sendo tratado aqui até quando chega a ideia final da volta da Babilônia. Uma vez que voltou, o servo muda. Então, mais uma vez, o discurso profético volta para o servo, depois desse 52, não é isso? Mas enquanto antes ele falar, enquanto tinha que ter uma vírgula aqui, né? Mas enquanto antes ele mesmo falava, agora é o Senhor quem fala e descreve o resultado de sua obra. Seu sucesso e exaltação estarão de acordo com a sua humilhação, despertando a admiração das nações e reis que ficam mudos e atônitos, que estão. Mas a surpresa não era somente para as nações. Falando em nome dos seus compatriotas, o profeta lamenta a incredulidade geral com que fora recebido. Ele fala, né? Quem acreditou na nossa pregação? O que tenha sido a ideia precisa que o retrato do servo de Jeová, do Senhor, sofredor e triunfante, apresentava ao profeta e aos seus contemporâneos, é impossível adivinharmos, mas não podemos duvidar de que foi proposto pelo Espírito a apontar para Cristo. Somente nele recebe a sua completa explicação. Para nós é natural considerar essa grande profecia e toda a série de profecias à luz do seu cumprimento em Cristo. É fácil fazer isso, mas em fazê-lo perdemos alguma coisa dos métodos pelos quais Deus ensinou seu povo em tempos passados, revivificou e fortaleceu a sua fé. Mais uma vez, deve observar que essa exposição da chamada obra e vitória do servo do Senhor era uma verdade para o seu próprio tempo. Numa crise da história de Israel, os que tinham ouvidos para ouvir precisavam ser ensinados sobre qual era a vocação de sua nação, qual o propósito porque tinham sido criada e conservada tão maravilhosamente. Precisavam saber que, apesar do fracasso de Israel, o propósito divino havia de ser rigorosamente consumado, mais do que eles podiam ter esperado. Já se cumpriu, e nesse cumprimento está a garantia para nós de que o propósito de Deus caminham para uma consumação maior e mais gloriosa do que podemos imaginar. Ele está falando isso aqui
porque a partir da Idade Média, tá? Só a partir da Idade Média, alguns teólogos judeus, alguns rabinos que não acreditam em Jesus como Messias, eles começaram a mudar a interpretação disso daqui, inclusive de Isaías 53, né? Eles começaram a mudar essa interpretação, inclusive na festa das trombetas, esse texto era lido, eles retiraram esse texto da festa para não ser mais lido, justamente porque ele tinha uma expressão muito forte de apontar para Jesus, e eles começaram a mudar essa interpretação a partir ali do século 13 mais ou menos, e dizer que não, que na verdade pessoas aí que tinham uma certa expressão, né, no judaísmo da época, que na verdade aquele não se trata do Messias, que aquele texto ali é sobre Israel. Dá para colocar Isaías 53 aí? Aquele texto ali seria sobre Israel e não sobre o Messias, porque o servo do Senhor ali é Israel que pecou, é Israel isso e tudo mais. Só que, como a gente já viu, irmãos, como eu já falei outras vezes, lá em Isaías 14, 12, o texto, primeiro, ele não está falando sobre Satanás. Primeiro ele está falando sobre uma profecia, sobre um rei, etc, etc, etc. E no meio ali, profeticamente, ele começa a falar coisas que não podem ser aplicadas ao rei. É impossível. Estava na criação, né? Fazendo aqui entre Isaías 14 e Ezequias 28, querubim ungido da guarda, todas as pedras preciosas, não é? Todas aquelas expressões ali, você estava no paraíso, você estava no Éden, você estava na presença de Deus e aquela coisa toda. Então são coisas que não podem ser aplicadas para aquele rei. Aí você percebe que no meio daquela profecia ali acerca daquele rei, existia uma profecia sobre Satanás. E, como eu já citei aqui mais cedo, no meio daquela profecia sobre Salomão, tinha uma profecia sobre Cristo. Salomão não está hoje sentado no trono de Davi, o trono de Davi nem tem mais, né? Então, você vai percebendo que existe isso na Bíblia. E aqui no meio dessa profecia sobre o servo sofredor, dá para colocar mais versículo aí? Você vai perceber que existe, né, essa expressão de que realmente ali se trata do Messias. E aí o que acontece? O pessoal ele começou a falar, não, que não é, ali não tem Messias nenhum, que ele não está falando de Messias nenhum e tudo mais. Aumenta aí, bota uns 12. Então o que acontece? Eles começaram a falar, não tem Messias ali. Só que acaba sendo ali um tiro contra o próprio pé do povo judeu, a sua natureza de conservar os seus escritos, né? Então o povo judeu é o povo que melhor conserva no mundo, desde muito tempo, são os que melhor conservam os seus escritos. Entre eles tem o Targum Yonatan. Esse camarada, ele é aluno de Hillel. Então vocês têm que saber uma coisa, historicamente falando, no período em que Jesus andava na terra, entre os fariseus, os saduceus, entre essas pessoas aí, existiam dois caras que eram os principais, dois caras que eram muito estudados, um cara que era muito respeitado, que chamava Shammai e Hillel e Shammai, eram os dois caras mais inteligentes, mais respeitados dos judaísmos na época de Jesus. Curiosamente, não foram chamados para ser discípulos, mas era uma escola mais liberal e outra mais dura. Uma que queria, né, pacificar um pouco e outra que queria mais, né, era mais legalista. Então existiam essas duas escolas aí. E esses camaradas, um desses camaradas, Hillel, ele teve um aluno que chamava Yonatan. E foi esse cara aí que escreveu o Targum, que ali ele pega ali, ele vai reescrever a Bíblia botando os comentários bíblicos, tá certo? Então, esse camarada aí, o que ele comenta ali é aquilo que se comentava no tempo de Jesus. Aí sabe o que ele comenta? No capítulo 52 ele comenta lá, está falando do Messias. Acabou, irmão. Então você começa a olhar para trás, na época de Jesus, naquele período, todo mundo entendia que esse texto aqui está falando do Messias. Aí, depois de um tempo, né, eles começaram a falar, não, ali é o servo, não é o Messias e tudo mais. Aí o autor está tentando justificar aqui. Então tem coisa aqui, quem creu na nossa mensagem, quem foi revelado o braço do Senhor, ele creu de... Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como raiz de uma terra seca, ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que
que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que desejássemos, foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores. Está falando de quê? De uma nação? Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondessem o rosto, foi desprezado e não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando o profeta está falando, se ele tomou as nossas enfermidades, então não pode ser nós, é um terceiro. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado a lança do lado, por causa das nossas transgressões, e esmagados por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, então ele não pode ser nosso, ele é uma terceira pessoa, não é isso? Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Jesus não foi preso ilegalmente de madrugada, ele não foi julgado durante a madrugada, isso existia, né? E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Então, de novo, ele foi golpeado por causa das transgressões do meu povo. Então ele não é o meu povo, ele é outra pessoa. E outra coisa que vai dizer aqui, que ele foi eliminado da terra dos viventes, sem deixar geração. Israel foi eliminado, Israel deixou de existir? Ainda existe, né? Não pode ser ele. Foi lhe dado com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, não houvesse engano algum na sua boca. Foi lhe dado um túmulo, Israel morreu, né? Com os ímpios, né? 2 ladrões do lado, com o rico na morte, ele foi sepultado no túmulo de um rico. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha a sua descendência e então, isso aí, vamos questionário aí? Uma dúvida aqui, professor. Então, quando diz aqui que ele foi zombado, foi zombado dele, tanto que quando ele usou o seu jargão, né? A narrativa dele no capítulo
no 53, quando ele começa lá dizendo que eu crédito para a nossa pregação, que ele já conta, né, essa história do Messias, e ao mesmo tempo ele está falando, né, que além de ser zombado, o povo também não deram crédito à pregação dele, que é o início do versículo, quando ele fala, né, no 53, versículo 1, e quem deu crédito da nossa pregação. É uma forma de se entender, né? Mas basicamente Isaías ele fala ali da perspectiva do Messias, né? Mas existe sempre esse paralelo. Questionário aí, a lição 6, ou a pergunta 6. A profecia às nações atinge o seu auge quando Isaías, o que aí? Antecipa a reconciliação do Egito e a Síria com Israel, e um com o outro, sendo Israel a vítima. AD, página 36. A 7. Quanto ao profeta Isaías, é incerto afirmar que... Qual dessas aí? Tá? É incerto, tá? Incerto. Qual é errada aí? Qual tá errada? Página 38, letra A. Ezequias do interior era um homem simples e carregador de sicômoros, semelhante a Amós. Lá diz que ele não é do interior, mas da capital. Da realeza, inclusive, né? Dos capítulos 40 ao 66 de Isaías, os chamam de o que? Livro de que? Consolação. Livro da Consolação. Na página 38 e 41. Se para certo e para errado, a chave para a boa compreensão do ministério de Isaías encontra-se em Isaías 6, tá certo? Sim? Certo, página 40. O servo do Senhor é o tema desenvolvido no livro da Consolação. Certo, página 41. Maravilha. Vamos encerrar então. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, comentário a fazer, dúvida? Eu queria tirar uma dúvida. Joga aí. Em questão, quando você falou que Isaías ele foi, pensei que não sei se ele foi para um dos filhos O filho de Ezequias, Manassés. Quando fala cerrado ao meio, é literalmente ou é só expressão? Literalmente. Literal, né? Literalmente. Rapaz, nem morrer quer, né? Morrer dormindo, nem morrer. Pode morrer, nem sofrer. Rapaz, o camarada acabou o sapato, o cara já tá largando o ofício. Mas tá bom, né? É o que tá tendo aí. Vamos lá, pastor Valmirã, fazer essa oração? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais uma aula, por mais esse aprendizado. Vamos crescer em conhecimento e graça, Pai. Obrigado por cada um dos professores, ó Pai. Meu Deus, obrigado por esta aula, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Encerrado.